Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Você já se pegou deitada na cama, olhando para o teto, com a cabeça cheia demais para dormir? Já sentiu aquela angústia silenciosa que parece gritar dentro do peito, dizendo que você não fez o suficiente, que não é boa o bastante? Hoje, vou contar uma história que pode mudar tudo isso. Uma história sobre dor, superação e, principalmente, amor próprio. Uma história que começa na escuridão, mas termina com uma luz que você precisa aprender a acender dentro de si. Antes de seguir, me diz: de qual cidade você está me assistindo? Quero sentir que estamos juntos nesse momento. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode transformar sua noite e sua vida. Imagine a Helena, uma mulher que durante o dia é a personificação da força e da determinação. Ela parece ter o mundo nas mãos, como se nada pudesse abalar sua confiança ou seu sorriso. Mas quando a noite chega, quando as luzes se apagam e a casa mergulha no silêncio, tudo isso desaparece. Resta apenas ela, sozinha, frente a frente com seus próprios fantasmas. E é nesse momento que a batalha real começa. Na escuridão do quarto, Helena sente o peso de um dia que nunca pareceu suficiente. Cada tarefa incompleta, cada palavra não dita, cada erro cometido ecoa na sua mente como um grito silencioso. Ela tenta se convencer de que fez o seu melhor, mas a dúvida insiste em entrar, rastejando, fria, invadindo seus pensamentos. O que significa, afinal, fazer o melhor? Será que ela conseguiu? Ela se vira na cama, procura uma posição confortável, mas o corpo não encontra descanso. O coração dispara, as mãos suam, e a sensação de fracasso se aprofunda. O que antes era uma companheira temporária, agora virou uma sombra constante que a acompanha noite adentro. O cheiro da noite, fresco e silencioso, só intensifica esse sentimento de vazio, como se a escuridão pudesse engolir não só seu corpo, mas também sua esperança. Helena lembra dos olhos das pessoas durante o dia, aqueles olhares que esperavam força e perfeição. Ela cumpriu seu papel, sorriu quando deveria sorrir, falou quando era esperado falar. Mas, no fundo, sentiu que estava apenas segurando uma máscara, uma fachada de controle que aos poucos começava a rachar. E a noite, traiçoeira, é quando essas rachaduras aparecem em sua pele, em seu peito, em sua alma. Ela pensa em tudo que não conseguiu dizer, em cada não que não teve coragem de pronunciar, nas vezes em que colocou o outro antes de si mesma. O peso da responsabilidade e da culpa aperta seu peito como uma mão invisível, esmagando lentamente. Helena sabe que deveria se amar mais, se respeitar, mas essas palavras parecem distantes, quase impossíveis. O cansaço não é só físico, é emocional, profundo. A casa está quieta, mas na mente de Helena, um turbilhão acontece. Ela revive momentos em que se sentiu pequena, inadequada, insuficiente. Cada pensamento negativo se torna um fantasma, uma sombra que dança no teto do quarto, uma presença que não a deixa em paz. Ela se pergunta: por que não consigo me aceitar? Por que essa voz interna é tão cruel comigo? Essas perguntas não têm resposta fácil. Ela se lembra de promessas que fez para si mesma. Ser mais forte, mais confiante, mais amada. Mas a cada noite, essas promessas parecem distantes, como se estivessem em outro lugar, fora do seu alcance. O medo de não ser o suficiente é uma prisão silenciosa, que a mantém refém dentro de sua própria cabeça. Ela quer fugir, mas não sabe para onde ir. No meio desse turbilhão, Helena sente uma solidão profunda, uma ausência que ninguém pode preencher. É uma solidão de quem vive entre pessoas, mas se sente invisível para si mesma. Ela quer ser vista, amada, compreendida, mas antes de tudo, quer se perdoar. Porque se não aprender a se perdoar, como poderá amar de verdade? Essa é a pergunta que não a deixa dormir.
Ela olha para o relógio e vê as horas passarem lentamente. Cada minuto é uma eternidade em que o silêncio do quarto ecoa em sua mente. A ansiedade começa a se instalar, misturada com o desespero de não conseguir desligar os pensamentos. Ela tenta fechar os olhos, mas a noite não é generosa com quem carrega tantas batalhas internas. O sono parece um privilégio inalcançável. E então, naquela penumbra, Helena percebe algo. Essa luta silenciosa não é só dela. É o que milhões de pessoas enfrentam todas as noites. O medo, a culpa, a dúvida, são companheiros invisíveis que visitam muitos corações. Isso não a consola, mas acende uma pequena fagulha de esperança. Talvez, no silêncio da noite, ela não esteja tão só assim. Ela pensa nas histórias que já ouviu, nas palavras que leu sobre amor próprio e cura. Mas sabe que, para ela, tudo isso parece distante, quase abstrato. O que ela quer é sentir, de verdade, aquela paz que os outros falam, aquela calma que parece um sonho. Talvez, pensa ela, o primeiro passo seja se permitir sentir essa dor, essa fraqueza, sem se julgar. Helena começa a perceber que o julgamento mais duro vem dela mesma, que aquela voz interna que a destrói é a que mais precisa de compaixão. É como se tivesse uma criança assustada dentro do peito, pedindo por cuidado e proteção. E essa é uma verdade dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Para se amar, primeiro é preciso reconhecer essa criança, acolher sua dor. Ela respira fundo, sentindo o ar entrar devagar, preenchendo os espaços vazios. A noite ainda é longa e o silêncio assustador. Mas, naquele momento, Helena decide que não vai mais lutar contra si mesma, que vai tentar se olhar com mais gentileza, mesmo que seja só um pouquinho, que talvez amanhã ela possa se amar um pouco mais do que hoje. A dor não desaparece, não de imediato. Mas um pequeno raio de luz começa a entrar pela janela, tímido, quase hesitante. É a esperança de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode voltar. Que o peso que ela carrega pode, aos poucos, se tornar mais leve. E que esse caminho, apesar de difícil, vale a pena ser trilhado. E é com essa imagem que encerramos o primeiro capítulo dessa história. Com Helena, que, apesar de tudo, ainda acredita na possibilidade de um amanhã melhor. Um amanhã onde ela será, enfim, sua própria rainha. Na manhã seguinte, Helena acorda com um nó no estômago. O silêncio da noite ainda ecoa em sua mente, mas algo dentro dela mudou. Uma pequena chama de coragem começa a arder, ainda tímida, mas insistente. Ela sabe que a jornada para se amar será longa e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, está disposta a tentar. Ela se levanta devagar, sentindo o peso do corpo, mas também um leve desconforto que diz: é hora de mudar. No espelho do banheiro, o reflexo mostra uma mulher cansada, com olhos que carregam histórias demais, mas também com uma vontade silenciosa de recomeçar. Helena fixa o olhar naquela imagem e sussurra para si mesma: hoje vou me respeitar. Durante o dia, cada pequeno gesto se torna um ato de resistência e amor próprio. Ao se recusar a aceitar críticas internas, ela começa a traçar limites invisíveis que a protegem do veneno da autodepreciação. Não é fácil. A voz da dúvida ainda sussurra. Mas Helena responde com firmeza, aprendendo que se respeitar é, acima de tudo, um ato de coragem. Ela lembra de algo que ouviu de uma terapeuta uma vez. O amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Essas palavras martelam em sua mente enquanto ela caminha pela cidade. Sente o sol na pele e observa as pessoas ao redor. Cada rosto carrega suas próprias batalhas, e isso a faz perceber que ela não está sozinha nessa luta. Helena começa a criar pequenos rituais para si mesma. Escrever cartas de perdão, olhar no espelho e agradecer pelo que é. Respirar fundo antes de dormir. Cada ato, por menor que pareça, é uma sementinha plantada em solo fértil, que precisa de tempo para florescer. E, surpreendentemente,
ela sente essa mudança dentro do peito, um misto de medo e esperança. Mas nem tudo é um mar de rosas. Em certos momentos, as lembranças dolorosas invadem seu pensamento, trazendo dúvidas e inseguranças. Ela se questiona se merece esse amor que tenta cultivar, se é digna de paz e felicidade. O passado, com suas cicatrizes, é uma sombra que insiste em voltar. Mas agora Helena sabe que pode olhar para ele, sem se deixar consumir. O dia avança, e com ele, um sentimento novo surge. Gratidão. Gratidão por estar viva, por ter aprendido a se ouvir, por ter conseguido dizer não quando necessário. É uma sensação tênue, que pulsa silenciosa, mas que dá força para enfrentar o que vier. Helena se surpreende com esse despertar e sente uma coragem que nunca sentiu antes. Em meio a essa transformação, ela encontra apoio em pessoas inesperadas. Um amigo que a escuta sem julgamentos, uma mensagem carinhosa no meio do dia, um sorriso que não precisa de explicação. São pequenos gestos que mostram que ela é vista, que importa. Essa rede invisível de afeto começa a preencher o vazio que ela tanto temia. À noite, antes de dormir, Helena repete para si mesma aquela frase que lhe trouxe conforto. Hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu me respeitei mais. E amanhã vou me amar ainda mais. É como um mantra, uma âncora que a mantém firme quando o mundo parece desabar. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permite sentir orgulho de si mesma. Ela fecha os olhos e sente a noite entrando devagar, trazendo um silêncio acolhedor. O coração ainda bate acelerado, mas não de medo, de esperança. Aquelas palavras não são apenas uma afirmação, mas uma promessa silenciosa que ela faz para sua alma cansada. Um pacto de amor que começa a reconstruir cada pedaço quebrado do seu ser. Mas o que Helena ainda não sabe é que essa mudança interior vai desencadear algo maior, algo que vai ultrapassar suas próprias expectativas e tocar a vida de quem estiver ao seu redor. Porque quando uma mulher começa a se amar, ela acende uma luz que ninguém pode apagar, uma luz que inspira, transforma e liberta. Essa é a força da rainha que desperta, mesmo em meio às sombras mais densas da noite. E você, que está aí do outro lado da tela, talvez esteja sentindo essa mesma chama. Sabe aquela vontade de ser mais, de se respeitar e amar, apesar das feridas? Essa história não é só da Helena. É sua também. E é por isso que eu te pergunto: de qual cidade você está me assistindo agora? Está pronta para acordar amanhã com um novo propósito? Para deixar a noite levar as dúvidas e abraçar a coragem? Se você ficou até aqui, já é um sinal de que algo dentro de você quer mudar, quer crescer. No próximo bloco, vamos entrar ainda mais fundo na transformação de Helena. Como ela enfrenta as batalhas internas mais duras e aprende a se levantar quando tudo parece perdido. Uma história de superação que vai tocar sua alma e mostrar que, mesmo nas noites mais sombrias, a luz pode vencer. Fique comigo até o final, porque essa jornada de amor próprio está apenas começando. E você merece ouvir cada segredo, cada vitória, cada lágrima. Até já! O quarto de Helena está mergulhado numa penumbra que parece pesada, quase sufocante. O relógio avisa que já são quase 2 da manhã, mas o sono não chega. Sua mente é um turbilhão de pensamentos, dúvidas e medos que se agitam como ondas violentas em um mar revolto. Ela sente o peso de cada palavra que disse a si mesma ao longo do dia, como se tivessem um eco que insiste em zombar dela. Ela fecha os olhos, tentando buscar calma, mas a lembrança daquela voz crítica, que durante anos lhe falou que não era boa o suficiente, ainda é a mais alta. Você não merece. Você nunca vai conseguir. Essas frases martelam seu coração e corroem a esperança que, aos poucos, tentava crescer. O medo de falhar, de ser rejeitada, é uma sombra que parece engolir qualquer luz. Mas Helena não está sozinha nessa luta silenciosa. Milhões de mulheres ao redor do mundo enfrentam essa batalha invisível todas as noites, escondidas atrás de sorrisos e máscaras. Essa solidão
tão cruel, é parte do que torna a noite ainda mais difícil. O medo de expor suas fragilidades, de ser julgada, mantém muitas presas num ciclo de autocrítica. No silêncio do quarto, Helena se lembra de algo que sua avó lhe dizia quando era criança. A noite é feita para sonhar, minha filha. E até as estrelas só brilham porque passaram pela escuridão. Essa imagem a conforta por um instante, como um abraço quente em meio ao frio. É uma luz tênue que insiste em acender mesmo nos momentos mais escuros. Ela pega um caderno ao lado da cama e começa a escrever. Cada palavra é um desabafo, um grito preso que precisa sair. No papel, as lágrimas escorrem silenciosas, misturando-se às palavras que revelam uma dor profunda, mas também uma força que ela desconhecia. É nesse ato simples que Helena sente a primeira fagulha da libertação. O caderno torna-se sua confidente, seu espelho, seu refúgio. Ali, ela pode ser completamente ela mesma, sem medo, sem máscaras. As palavras ganham vida e, aos poucos, a escuridão parece menos assustadora. A batalha não terminou, mas Helena aprendeu que não precisa vencê-la sozinha, que pode dividir seu fardo com quem a entende. Enquanto escreve, uma frase surge na sua mente, clara como um sinal. Você é mais forte do que pensa, e seu valor não depende do que os outros veem. É como se uma voz interna, sábia e gentil, a puxasse para fora do poço. Uma voz que até então estava abafada pela tempestade de dúvidas e críticas. O coração de Helena bate com uma mistura de medo e coragem. Ela sabe que as próximas noites não serão fáceis, que a voz da insegurança voltará a atacar, mas também sabe que pode resistir, um dia de cada vez. E que o amor próprio, por mais frágil que pareça, é uma semente que, com cuidado, pode se transformar em uma árvore imponente. Essa batalha interna, cheia de altos e baixos, é o ponto onde muitas desistem, mas Helena escolhe continuar. Escolhe se olhar no espelho e enxergar mais do que imperfeições. Escolhe se amar, mesmo com todas as falhas. Essa escolha, silenciosa e poderosa, é o que diferencia quem vence da quem se perde. Ela se levanta, vai até a janela e observa a cidade silenciosa. A luz da lua parece mais brilhante, mais acolhedora. E naquele momento, ela entende que a escuridão da noite é apenas uma fase, uma passagem necessária para encontrar a luz que já vive dentro dela. Uma luz que ninguém pode apagar. Mas, o que acontece quando o dia amanhece? Será que Helena vai conseguir manter essa força ou o peso da rotina e das cobranças a fará desistir? Essa é a dúvida que paira no ar. O grande mistério que só será desvendado no próximo capítulo dessa história, que é muito mais do que dela. É nossa também. Se você está aí, segurando essa dor no silêncio da noite, saiba que não. Está sozinho. E que cada passo rumo ao amor próprio, por menor que seja, é uma vitória. Fique comigo para o próximo bloco, onde vamos acompanhar como Helena enfrenta o dia seguinte. As provas, as tentações, mas também os pequenos milagres. Não saia daí, porque essa história está só começando e ela pode transformar a sua noite também. O sol invade o quarto com uma luz tímida, suave, quase hesitante. Helena desperta ainda com as lembranças da noite turbulenta gravadas na pele e na alma. O peso da insegurança ainda está ali, como um espectro que não quer ir embora, mas agora ele parece menos opressor. Algo dentro dela mudou, ainda que sutilmente, uma promessa silenciosa de que aquele dia seria diferente. Ela sente o aroma do café fresco invadindo a cozinha, misturado ao cheiro dos livros antigos que repousam na estante. Cada detalhe da manhã parece mais nítido, mais real, como se o mundo conspirasse para que ela enxergasse a beleza mesmo nos momentos simples. Helena respira fundo, tentando absorver essa calma recém-descoberta, esse pequeno milagre cotidiano. Enquanto se arruma, seu reflexo no espelho revela não só os olhos cansados, mas também uma centelha de determinação que antes não existia. A voz da autocrítica ainda sussurra, mas já não domina o cenário. Ela ensaia um sorriso tímido,
uma aceitação crescente de que o amor próprio é um processo, lento, doloroso, mas possível. Na rua, o vento toca seu rosto e traz uma sensação de liberdade, uma promessa de recomeço. Helena sente o coração pulsar com mais força, como se cada batida fosse uma declaração silenciosa de que ela merece ser feliz, que pode traçar seu próprio caminho, mesmo que cheio de pedras. Essa nova coragem não vem sem medo, mas ela aprende que é possível sentir medo e seguir adiante. No trabalho, os olhares e palavras que antes a paralisavam agora parecem menos afiadas. Ela percebe que seu valor não depende do reconhecimento alheio, mas da aceitação interna. Cada pequeno desafio se torna uma oportunidade para reafirmar seu compromisso consigo mesma. As dúvidas ainda aparecem, mas já não têm o poder devastador de antes. Durante uma pausa, Helena se lembra do caderno que tem na cabeceira da cama. Ela saca o celular e digita: "Hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu me respeitei mais. E amanhã vou me amar ainda mais." Essas palavras, antes escritas em lágrimas, agora se tornam seu mantra, sua armadura invisível contra o peso do mundo. Um colega percebe a mudança e comenta: "Você está diferente, mais leve." Helena sorri, mas sabe que a transformação verdadeira está longe de ser visível para os outros. Ela sente que está reconstruindo a si mesma, tijolo por tijolo, enfrentando seus fantasmas mais profundos. Essa batalha não é para os olhos do mundo, é para o seu próprio coração. No caminho de volta para casa, o pôr do sol pinta o céu com cores quentes e vibrantes, como um quadro que anuncia esperança e renovação. Helena para por um momento, observa o horizonte e sente a certeza de que, apesar das dificuldades, ela está no caminho certo. A noite que vem não será mais uma inimiga, mas um espaço para agradecer e se preparar para o que virá. Ela volta para seu quarto, abre o caderno e escreve mais algumas linhas. Não apenas palavras, mas afirmações, promessas, sonhos. Ela sabe que amanhã será um novo dia, com novos desafios, mas também com a força de quem já começou a se amar de verdade. E isso, para Helena, é o maior triunfo. A transformação é silenciosa, lenta, mas real. É o despertar de uma nova Helena, que aprendeu a respeitar seus limites e a valorizar cada pequena vitória. A caminhada está apenas começando, e cada passo é um ato de coragem e amor. E você? Já sentiu essa chama de mudança dentro de si? Já se permitiu acordar para a possibilidade de se amar, mesmo nos dias mais difíceis? Essa história é mais do que a de Helena. É a história de todos nós que lutamos para encontrar paz na nossa própria pele. Fique comigo para o último bloco, onde o desfecho dessa jornada revela a força que mora dentro de cada mulher e como a noite pode ser a maior aliada na construção do amor próprio. Quando a noite cai novamente, tudo parece silencioso, como se o mundo aguardasse um segredo. Helena apaga as luzes, mas não apaga a chama que começou a arder dentro dela. Deitada na cama, olhos fechados, ela repete em silêncio aquela afirmação que se tornou seu escudo. Hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu me respeitei mais. E amanhã vou me amar ainda mais. Cada palavra pulsa no seu peito como um juramento, um ato sagrado de amor próprio e de redenção. Ela sente a dor das noites anteriores, mas também a força que brota da vulnerabilidade, uma força que ninguém pode tirar, porque é dela, profunda e única. Naquele momento, Helena entende algo essencial. A luta não é contra o mundo, nem contra as vozes externas, mas contra o medo que insiste em lhe dizer que ela não é suficiente. A afirmação da noite não é apenas um mantra, é uma revolução silenciosa que começa dentro de cada mulher que escolhe se honrar. Ela se lembra das lágrimas derramadas, das noites em claro, das palavras cruéis que ouviu e das que falou, para si mesma. Mas, acima de tudo, lembra da promessa que fez, de nunca desistir de se amar, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Porque o amor próprio não é perfeição,
é resistência, é coragem, é o ato mais radical que existe. É por isso que, se você está assistindo a esse vídeo agora, saiba que essa afirmação é para você também. Que você tenha a coragem de se olhar no espelho e dizer: antes de dormir, hoje eu fiz o meu melhor. Hoje eu me respeitei mais. E amanhã vou me amar ainda mais. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo e compartilhe com aquela pessoa que também merece dormir em paz hoje. Comente aqui embaixo o que você vai dizer para si mesma esta noite. Vamos espalhar essa corrente de amor e força, porque todas nós merecemos acordar amanhã como verdadeiras rainhas. Boa noite, rainha! Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.